Então, gente, eu queria novamente voltar a falar sobre estudar. É interessante que as pessoas se incomodam, né, com quem pesquisa muito, com quem estuda muito, lê demais. Inclusive, é bem difícil você ver alguém numa sala de espera ou numa fila com um livro na mão, hoje em dia. As pessoas estão com o celular na mão. E dificilmente elas estão lendo um livro digital no celular, né? Elas estão vendo coisas supérfluas, fúteis, banais. Né? É bem difícil você ver uma pessoa com um livro na mão, numa sala de espera. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, porque eu gosto mesmo. Eu estudo desde os meus 12 anos, eu já lia revistas complexas. Eu já ficava de olho nos livros na estante da minha mãe, porque eu queria saber, eu queria saber. Sempre fui uma pessoa muito, assim, questionadora, crítica, uma pessoa que gosta de saber, buscar. Sempre fui uma pessoa buscadora do conhecimento. E além disso, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar. Não é só por cima, não, superficial, eu gosto de aprofundar. Né? Sou uma pessoa mais complexa mesmo, profunda. É difícil, né? É difícil. Uhum. É difícil quando o outro, né, não consegue se conectar com uma pessoa assim que é muito estudiosa, né, minha gente? Pois é. Sabe o que acontece? Críticas, pois é, acontece críticas. Aí eu tive que, né, ser obrigada, né, a escutar desde muito pequena da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu avô, dos meus tios, tias, primos, primas, irmãs, colegas, amigas. Ai, não, você estuda demais. Ai, não pode, senão você vai ficar louca. Ai, quanto mais você estuda e aprofunda, você vai parar no pinel. Ai, você vai ficar isolada. Ai, porque ninguém vai conseguir conversar com você, porque não pode estudar muito. Só pode um pouco até um certo limite, porque daqui a pouco já fica extrapolando. Que interessante, né? Interessante, eu acho isso. Sabe o que eu comecei a perceber que acontece com essas pessoas que falam isso? É que elas não têm o mesmo nível de consciência que a gente tem, porque essas pessoas não têm essa vontade que a gente tem de estudar, são pessoas preguiçosas, na maioria das vezes, ou são pessoas com pouca acuidade mental, pouca acuidade intelectual, sabe? Não conseguem entender o que lê, tem muita preguiça de ler também, de buscar, de pesquisar. São pessoas que elas com elas mesmas, elas não têm essa capacidade, essa vontade. Aí olha no outro e queria ter e inveja. Inveja. Pois é, minha gente, inveja. E daí inveja o outro, porque o outro busca, porque o outro pesquisa, porque o outro fica sabendo, porque o outro tem uma boa dicção, porque o outro consegue explicar com facilidade e a pessoa que está criticando não consegue. Daí, por inveja, fala: ah, você tem que parar de estudar, aí você tem que parar de aprofundar, que você está ficando já louca, ah, porque está sabendo demais já. Que interessante, né? Isso daí, olha. Então, assim, também pode ser um medo, a pessoa tem medo de aprofundar, medo de saber demais, medo de chegar assim, sabe, num ponto que ela própria não vai conseguir mais diluir isso e interpretar, não vai conseguir mais. E aí ela sente medo, medo de ficar isolada, de não conseguir mais se conectar com nenhum outro ser humano, de ficar só, muito só na sua busca interna. É medo. Então, daí manda o outro parar de estudar, para de se aprofundar, para de ficar buscando, de ler muito livro, de ficar vendo muito vídeo sobre esses temas que você gosta. Então, assim, fique burra, fique estacionada, fique igual a todo mundo, seja igual a manada, seja só mais uma, entendeu? Não. Eu convivi a minha vida inteira escutando da minha mãe, da minha avó, de toda a minha família. Não estude, não faça faculdade. Para que isso? Isso é só para gente rico, só para quem tem poder aquisitivo. Não tem que fazer cursinho, não tem que estudar nada, tem que ir trabalhar para pagar as contas. E eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu escutei o que os meus cuidadores,
falavam para mim. O que aconteceu? Nada. Pois é. Pois é, né, minha gente? Então, não façam o que os outros querem que você faça. Faça o que você quer fazer, o que você tem vontade. Se você gosta de estudar, tem vontade de buscar, de pesquisar, de aprender, vai. Vai mesmo. E se isso, a consequência disso for você ficar sozinho, pois então fique sozinho. É muito melhor só do que muito mal acompanhado. Porque as pessoas sim têm inveja. E pode ser a mãe da gente, pode ser o pai da gente, pode ser a própria irmã, o cônjuge, pode ser a pessoa que você mais ama. Pois é, pode ser. Pode ser que eles sejam narcisistas patológicos, pode ser, sim. E às vezes não é só uma admiração disfarçada, às vezes não é uma inveja disfarçada, às vezes não é só um controle disfarçado, às vezes é patológico mesmo, a pessoa é narcisista. Ela quer sim te diminuir para ficar bem, para sentir prazer, quer sim te cercear, te limitar no quadradinho que é dela, as limitações são dela, as crenças limitantes são dela, não são suas, mas quer te enquadrar, quer te limitar, quer te colocar no cabresto, não quer que você crie asas e voe alto. Não quer que você saiba mais. Então as pessoas têm muito medo. Medo que o outro se desenvolva e seja mais. E quer sempre que todo mundo fique no mesmo patamar. Minha gente, isso é inveja. É inveja. Principalmente se a pessoa ela realmente tem facilidade de absorver o conhecimento, de desenvolver, aplicar e falar, expor. Aí que fica pior ainda. Então, esse meu vídeo é para dizer a todas as pessoas que gostam de estudar, de aprofundar, vai lá e aprofunda mesmo, vai lá e estuda mesmo, mas vai com tudo, não para nunca. Nunca pare de estudar, não pare no tempo, não fique parado. Não tente ser igual a todo mundo, seja você, seja diferente. Não seja igual a todo mundo. Você não é todo mundo, você é você. E não dê ouvidos a essas pessoas, principalmente se for mãe e pai. Principalmente se for melhor amiga, melhor amigo. Não escute o que eles falam, porque eles falam com a cabeça deles, com a interpretação deles, completamente limitada. Principalmente se forem pessoas que não estudam, são preguiçosas e que não buscam. E ainda querem falar alguma coisa para você. Principalmente quando ainda quer dar uma de bonzão ou boazona para cima de você. Aí que você não deve escutar mesmo, porque isso daí realmente querer limitar a pessoa dentro do seu quadradinho, que você não cabe no quadradinho pequenininho daquela outra pessoa. Você tem o teu, é ilimitado. Continue estudando sim, aprofundando sim. No meu caso, eu sempre gostei de estudar espiritualidade, psicanálise, psicologia e filosofia, e um pouco da parte científica. Então, eu gosto. Só que a única coisa que vai ter um probleminha aí é você realmente não conseguir se conectar com essas pessoas que estão no seu círculo ali, né? Ao seu entorno, talvez você não vai conseguir se conectar, porque não vai dar certa conversa. Você vai estar muito aqui, eles vão estar muito aqui. Então, eles não vão entender o que você está falando. E isso pode acontecer. E é aí que vai ter os conflitos, as divergências, né? Então, aí você vai ter que buscar pessoas, a sua tribo, as pessoas que estão no mesmo nível intelectual, o mesmo nível de consciência que o seu. Você vai ter que buscar. E aí você vai vibrar isso também, você vai começar a absorver, a atrair pessoas com o mesmo tipo de vontade, o mesmo tipo, sabe, de busca intelectual, de busca espiritual. É completamente diferente de religiosidade, tá? Não tô falando de religiosidade, tô falando de espiritualidade. É muito mais abrangente, filosofia que não é a acadêmica e psicologia, psiquiatria ou psicanálise que não é a acadêmica, não é a que você encontra nas faculdades, são as mais profundas. A psicologia revolucionária, como por exemplo a gnóstica, é interessante. E tem várias outras, só que as pessoas morrem de medo, porque falam, nossa, lá vem a Arisley me analisar. Ué, qual que é o problema? Eu estudo para me analisar, primeiro para mim, e depois para eu entender como é que o outro funciona, para saber lidar com as diversas formas de pessoas, para a gente não ser enredado, enganado, traumatizado, sabe? Porque o ser humano gosta de usar o outro para sentir prazer. O humano ama usar o outro. O humano ama manipular o outro. Então a gente tem que estudar para saber
como que as coisas acontecem, de que maneira, porque existem maneiras muito ocultas, muito bem forjadas, que às vezes a gente, uma pessoa que não tem conhecimento, não vai entender. E daí cai ali, sabe? E daí a vida vira uma bosta, vira um bang louco, sabe? Então, antes que aconteça isso, vamos estudar, minha gente, vamos estudar. Estudar é ótimo, é maravilhoso. Eu amo estudar. Eu leio muito, eu estudo muito. Mas então, não dê ouvidos a quem diz que você tem que parar de aprofundar, parar de estudar, para você ficar no mesmo nível especializado e limitado que eles. Estude, procure. Se você gosta, vai com tudo. É sobre.